Hoje nós vamos falar sobre um ponto essencial para quem quer potencializar o podcast. É como vender espaços para patrocinadores e dar visibilidade para a marca. Para exemplificar na prática, eu estou aqui com o Leandro. E, Leandro, conta pra gente quais são as principais formas de um patrocinador aparecer dentro de um podcast. Oi, Valquíria. Então, antes de falar dos espaços, né, que hoje o produtor pode vender, a gente tem que entender o porquê, né? Muita gente não tem essa noção, né? Ele tem um podcast de sucesso, tem visualização, mas não entende que o podcast pode gerar já um certo lucro, né? Tanto para pagar os custos de uma produção, né? Hoje a gente entende que não é uma coisa barata manter um podcast semanalmente, então ele pode cobrir os custos dele com os patrocinadores e, quem sabe, também ser uma nova fonte de renda, né? Hoje, aqui na UDM, a grande maioria dos clientes tem como podcast uma segunda opção de renda, até um mesmo hobby, mas também pode se tornar a sua fonte principal de renda. E, Leandro, vale a pena começar a gravar sem patrocínio? Com certeza. Hoje, quem começa podcast é realmente puro hobby, né? Então, acho que a pessoa não pode desistir do sonho dela de criar conteúdo, de conversar algo pertinente para as pessoas, né? Quem começa podcast hoje é porque tem coisas boas para passar, né? Tem conhecimento, pode ser sobre profissão, religião, pode ser sobre futebol, um hobby mesmo da pessoa, né? Tem um cara que gosta muito de Fórmula 1 e quer passar o seu conhecimento sobre Fórmula 1. Então, bora começar, não esperar por nada, assim, né? Nada. Então, e também para os patrocinadores entender o conteúdo dele, né? Hoje é muito difícil fechar patrocinador se o cara não vê algo, né? Algo palpável, assim, algo visual. Nossa, que legal. Você tem um podcast sobre Fórmula 1. Nossa, que interessante. Eu vendo aqui produtos para carro. E é interessante ressaltar que o patrocínio ele gera uma conexão, né, entre o patrocinador e a marca. Com certeza. Hoje os podcasts são totalmente nichados, né? Eu dei o exemplo aqui de um cara que gosta muito de Fórmula 1. Então ele veio para o UDM, ele contratou o nosso serviço e hoje ele tem um podcast sobre Fórmula 1, sobre carro, automobilismo. Então é muito comum que marcas que vende esses produtos, né? Tipo óleo, vende roda, vende produto de limpeza especificamente para carro. Então, os patrocinadores hoje ajudam o podcast a gerar essa conexão com o seu telespectador, né? Então, além do próprio conteúdo que você está fazendo, tem os conteúdos dos patrocinadores, né? E eu acho que eu já posso começar por aí, né? Mas quais espaços eu posso vender para os meus patrocinadores? Um dos principais espaços aqui é a tela, né? Talvez seria um dos mais comuns, né? Hoje a maioria dos podcasts usa a tela de apoio, tanto para mostrar a marca do podcast, pode mostrar algum conteúdo ao vivo, né, do seu entrevistado, também pode mostrar os patrocinadores. Da mesma forma que está rodando aqui a nossa marca, aí pode rodar qualquer marca de patrocínio. Também temos como opção o QR Code, né? Então, fica um QR Code aqui no canto da tela, que leva para o site do seu patrocinador, para o WhatsApp. É ótimo espaço para vender também. E a mais comum de todas, né? Tem a tela, tem um QR Code, mas o que complementa? O próprio host falar sobre a marca, né? Então, eu posso falar que hoje estamos aqui na UDM Studio, um lugar perfeito para gravar seu podcast. Quando o host está falando sobre a marca, aí vem uma tarja com as informações de contato, ou sobre o produto especificamente, né? Pode vir aqui, diminui a tela, da mesma forma que está acontecendo agora. Diminui a tela e vem uma espécie de um L mostrando fotos do nosso estúdio, né? Tudo isso são exemplos que eu estou dando que pode ser para qualquer patrocinador. E outra coisa legal é elementos no cenário. Eu gosto bastante que às vezes o host não precisa falar, né? Ele não precisa falar especificamente sobre a marca, mas aquele elemento sempre está ali de fundo, né? Criando uma identidade com o convidado. Então, mais um exemplo aqui, temos nosso Homem de Ferro. Então, toda vez que eu corto para a terceira câmera, tem um Homem de Ferro ali em primeiro plano. Isso vai te remeter a Marvel, a quadrinhos,
E isso começa a remeter aos convidados, aos telespectadores, a várias coisas, né? Então, um dos nossos clientes tem uma marca de suco especificamente que patrocina ele. Então, no fundo, assim, sempre fica essa garrafinha da marca de suco natural, goiaba, laranja. Então, sem o host falar da marca, ela tá ali sempre presente como elemento. E como que a UDM Studio ajuda o cliente nesse processo? Justamente, esse vídeo ajuda muito o nosso cliente, que a ideia desse vídeo é suprir essa dor, né? O cliente chega aqui, muitas vezes monta um projeto do zero, fala, eu gosto de automobilismo, eu quero falar sobre automobilismo, mas não sabe como formatar isso. Então a gente já ajuda ele a formatar o podcast dele e também ajudamos com as artes, né? Às vezes o patrocinador só manda a logo para o cliente, já mostra a nossa marca lá. Então a gente explana isso, não, vamos colocar um QR Code e tal, aí a gente conversa junto com o patrocinador. Então a ideia, assim, a UDM Studio é um parceiro, né? Claro, a gente tem o nosso serviço, a gente aluga o nosso estúdio, mas além disso a gente também quer ajudar o nosso cliente. E você acha que o cliente precisa de muitos patrocinadores, um patrocinador? Como que funciona? É uma ótima pergunta, porque claramente a gente tem uma ideia, quanto mais patrocinadores, a gente tem mais lucro, né? A gente consegue pagar o custo, a gente consegue rentabilizar o podcast. Mas às vezes também dá efeito ao contrário, né? Então um exemplo assim, aqui no meu lado, um monte de patrocinador marca. Pode ficar poluído, né? Também. Exatamente, fica totalmente poluído. E se eu fosse dar um número perfeito, não é claro que não existe um número perfeito, mas uns 4, 5 patrocinadores, né? Em formatos diferentes. Você vai dar mais credibilidade para ele. Então, você vai olhar para a câmera aqui e falar, venha para o UDM Studio e gravar seu podcast. Aqui é o lugar perfeito para gravar podcast, vídeos, lives. Então, olha a relevância que você deu para essa marca, né? Então, outros não. Outros a gente vai deixar aqui na tela 3, na câmera 3, e vai estar rodando aqui a marca dele, né? É um patrocinador, vamos dizer, o que você menciona seria o patrocinador master, né? E o segundo ou terceiro patrocinador a gente poderia colocar somente na tela. Aqui, ou somente uma tarja, a cada 10 minutos aparece uma tarja, né? Venha para o DM Studio. E uma parte legal também do podcast é que ele pode gerar conteúdos para o Instagram, né? Pode gerar reels. Me conta um pouquinho sobre isso, como que o DM Studio pode ajudar o seu cliente. Com certeza. Hoje nós oferecemos pacotes de reels, né? Então a gente transforma um podcast de 1 hora em vários reels diferentes e distintos, né? Isso traz muita mais visualização para os nossos clientes e para as páginas, né? Isso traz um engajamento assim surreal e com certeza é mais um espaço para ser vendido, né? Então todos os recortes, todos os reels tem a logo da marca, ou no final de cada reels aparece a marca de patrocínio. Então tudo isso é para ajudar o nosso cliente aí para rentabilizar seu podcast, rentabilizar seu programa. Então é isso. Vimos como você pode vender espaços do seu podcast para patrocinadores e dar destaque à marca deles, seja no cenário, nos episódios ou nas redes sociais. Tem mais alguma coisa para falar, Leandro? Eu tenho sim, Valquíria. A ideia desse canal é justamente ajudar nossos clientes. São demandas do nosso cliente. Essa foi uma. Como posso rentabilizar nosso programa, nosso podcast? Então, resolvemos fazer esse vídeo para ajudar eles. Mas estamos no YouTube, estamos no canal aberto, né? A gente é aqui de cidade de Cotia, em São Paulo. Não sei de onde você é, não sei se você está criando um canal, não sei se você está criando seu podcast, eu não sei se você está criando um estúdio de podcast. Deixa nos comentários como podemos ajudar, né? A gente tem mais de 10 anos de experiência em produção de vídeo, então eu tenho certeza de alguma forma a gente pode ajudar vocês. E já temos algumas ideias e algumas demandas dos nossos clientes que estão tirando com a gente, então a gente vai criar mais conteúdo e aguardo vocês. Até a próxima.